normalizar não terminar um livro até o final do mês? Oi, bem-vindos ao meu canal As Vírgulas, e eu sou a Nádia. Hoje eu vou comentar um pouco sobre os livros que eu li no mês de novembro. Esse é um tipo de vídeo que é bem comum e recorrente em canais de livros, né, no Booktube, no Instagram, e aí é um negócio que a gente vê todo mundo fazendo e vai fazendo e acaba, eu acho que automatizando esse pensamento de fazer esse compilado de livros do mês, né? Mas eu, como boa aquariana, quando vejo que eu tô fazendo as coisas muito porque eu vejo todo mundo fazendo, eu começo a questionar por que eu tô fazendo isso e por que eu tô pensando assim. Eu não tô dizendo que eu faço tudo diferente de todo mundo. Ah, então você dorme de cabeça para baixo. Não é isso, assim, né? Mas eu acho importante quando certo comportamento ou certo tipo de pensamento começa a prejudicar um pouco você começar a se questionar de onde ele surgiu. O que eu digo de estar prejudicando, sim, é que, por um lado, é legal, eu amo fazer listas, eu amo ter essa visão assim mensal. Como é que foi aquele mês de leituras? Eu acho que esse é o ponto que é bacana você analisar, mas essa análise vir carregada de cobranças, de métricas, de padrão, eu acho sem sentido e eu acho que é uma coisa que a gente deve falar sobre para não repetir por aí. O que eu quero dizer com isso? Tudo bem você fazer a lista dos livros que você quer ler ou dos livros que você já leu. Ah, esse mês eu li isso, isso e isso. Mas não é já tão ok quando você acha que o isso que você leu é pouco comparado a outra pessoa, ou que você tem que terminar um livro num determinado período de 30 dias. Qual é a pressão que a gente começou a colocar de que esses 31 dias tem que ser suficiente para eu terminar um livro? Nem que seja de 100 páginas, de 200 ou de 500, e que eu tenho que terminar naquele mês. E tipo assim, que tipo de pressão é essa? Não faz sentido, sabe? Se a gente trata o livro e a leitura num ritmo de produtividade frenética, quase como num ritmo de uma fábrica de sapatos, que você tem que construir sapatos em um determinado período, porque senão você não é um bom funcionário, a gente tá colocando como se existisse bons leitores e maus leitores, leitores produtivos, leitores preguiçosos, leitores rápidos, leitores lentos, e eu fico me perguntando qual é a necessidade desse tipo de rótulo. A gente tá falando de incentivo à leitura, não é incentivo a uma competitividade, sabe? A gente tem que separar incentivo de leitura, de consumismo, incentivo de leitura, de competitividade, porque não faz sentido. E aí um negócio que começou com as melhores das intenções se transformou nisso, porque eu acho que principalmente porque tá dentro de uma rede social que quase que organicamente te empurra para esse tipo de pensamento. Então, algo que começou muito legal, que é colocar no YouTube, nas redes sociais, a paixão pelos livros e criar métodos de compartilhar isso, por exemplo, ou eu vou compartilhar os livros que eu li no mês. Isso pode ser totalmente isento de julgamentos. Então, como que a gente faz isso de uma forma neutra? Eu vou compartilhar os livros que eu li no mês. E não tipo assim, eu vou compartilhar os livros que eu li no mês, mas desculpa, gente, porque eu li muito pouco e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu, tipo, você não leu pouco, você apenas leu. As pessoas comentaram, nossa, como que você lê tanto? Como que você lê tanto livro? Como que você lê tanto? O que a gente está interessado? É em saber porque a pessoa leu tanto, porque a gente acha que tem que ler tanto. Em outro momento ela não vai poder ler a mesma quantidade. Isso não diz nada, sabe? É só uma quantidade, assim. Não deveria ter tanto significado assim, como a qualidade da leitura, ou como até apenas comentar sobre os livros em si. A gente faz esse recorte mensal
é apenas um recorte. Poderia ser um recorte bimestral, poderia ser semanal, poderia ser quinzenal. Então, assim, é muito bizarro como que uma coisa que era para ser divertida se transforma numa forma de pressão. E eu acho que a gente tem que começar a combater isso. Parece problematizações chiques, né? Mas dentro da minha bolha, eu vejo gente preocupada com isso. Dentro da minha bolha no Instagram, eu já estive preocupada e eu não quero mais ficar e nem passar essa preocupação pra ninguém. E vamos aos livros, que é a parte divertida, maravilhosa de se falar e que deixa todo mundo feliz, do que ficar falando de números. Será que eu sou muito anti-exatas? Enfim, o livro que eu realmente concluí, que eu não comecei nem em novembro, eu comecei no final de outubro, que foi A Mulher Calada, da Janet Malcolm. Esse livro faz parte de um ciclo de leituras coletivas que eu estou organizando sobre a Sylvia Plath. A gente começou a leitura desse livro no aniversário da Sylvia Plath, que é 27 de outubro, e aí eu organizei esse ciclo de leituras coletivas em que a gente vai ler 3 livros. Esse não é escrito pela Sylvia Plath, mas é sobre biografias sobre ela. Então, assim, é um livro bem interessante. Eu vou fazer uma resenha explicando melhor sobre isso. E a coisa que eu mais gostei de cara, já vou falar assim, é que foi um livro que eu gostei bastante, mas eu não concordei com tudo. E isso pra mim foi um pouco surpreendente, porque eu acho que geralmente a gente tende a gostar de um livro quando a gente concorda com tudo, quando ele é tipo perfeito, ele tem uma personagem perfeita, ou um posicionamento perfeito, assim, e tipo, eu não concordei com o posicionamento da autora com relação a Sylvia Plath. Em determinado momento ela fala que ela realmente está do lado do Ted Hughes. Quem não sabe muito bem sobre o que é esse lado Sylvia Plath, lado Ted Hughes, eu vou falar na resenha. E mesmo assim, a forma como ela escreve é tão maravilhosa e as questões que ela coloca são tão instigantes que me fez gostar muito do livro, mesmo sem concordar com tudo com ela. Isso eu achei um exercício muito legal. E aí, esse livro aqui eu comecei em novembro, mas eu terminei no dia 1º de dezembro. Eu tô gravando esse vídeo no dia 3. E aí, por exemplo, eu dou uma margem de 5 dias para dizer que eu finalizei um livro num certo período. Eu faço isso. Então eu considero que esse livro eu li em novembro porque eu li 90% dele em novembro, 95%, faltava assim pouquíssimas páginas. Esse é um livro de ensaios. Eu tô lendo muito não ficção. Esse ano com certeza eu li bastante e eu tenho gostado e me interessado em ler mais livros de não ficção do que de romance. Romance tem sido um gênero que eu não tenho me atraído muito. Eu não sei, eu fiquei muito, acho que depois da faculdade eu fiquei muito ávida por livros jornalísticos, enfim, que me desse talvez material de escrita de não ficção também. E esse é um livro que foi bem hypado, assim, Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, da Rebecca Solnit. E ele é um livro de ensaios, ele não é um livro de teoria feminista. Quando eu for fazer a resenha desse livro, eu vou diferenciar o que eu acho que é a diferença de ensaios para teoria feministas. Apesar de que dentro de ensaios podem ter teoria, eu acho que aqui a gente tem mais ensaios mesmo sobre o cotidiano que falam sobre questões feministas. Mas eu gostei médio desse livro, eu dei 3 estrelas. Alguns ensaios eu achei meio perdidos, achei que não tinham tanto a ver com a temática, já que era pra ser a ideia de ser uma temática só. Eu acho que ele tá mais mesmo pro feminismo liberal, apesar de ter várias coisas que eu concordo, principalmente com relação a uma crítica fortíssima à cultura do estupro. Tem muita gente que realmente ainda não pensou sobre essas questões. Por exemplo, você sabe o que é a cultura do estupro? Comenta aí se você sabe o que é, se você nunca ouviu falar, se você ouviu falar, mas não entende. Aqui, esse livro tem me acompanhado desde janeiro e eu já tô quase finalizando, faltam apenas 3 contos. Eu considero que é um livro, assim, não é nem terminado em novembro, mas faz parte das minhas leituras em andamento, né?
E eu já tô muito feliz e com muita saudade desses contos e de ficar o ano inteiro do lado da Virginia Woolf. Com certeza eu acho que eu não absorvi, gente, 60% de tudo que eu li aqui, porque a literatura da Virginia Woolf é realmente algo mais denso, que exige mais tempo. Por isso que eu não me arrependo de ter demorado o ano inteiro para ler um único livro, e que nem é o maior livro que eu já li na vida, porque o conteúdo que tem aqui me exige mais tempo, assim. Eu passei alguns meses sem ler esse livro, inclusive, e às vezes eu lia um conto por semana, às vezes eu lia um conto por mês. E é isso, tem muitos contos aqui que eu não consegui absorver tudo, que com certeza eu vou ler. Eu não sei se ano que vem, logo em seguida, porque agora eu quero me dedicar a ler outros livros da Virginia. Mas foi ótimo para eu me familiarizar mais com a literatura da Virginia Woolf e deixar de ter medo de ler outros livros dela, porque apesar dela ser uma das minhas autoras favoritas, eu fico adiando ler mais livros da Virginia Woolf. Outra coisa é que eu acabei esquecendo que no vídeo de lidos do mês de outubro de mencionar que eu li Jane Eyre. Finalmente! Eu queria muito ler esse livro há muito tempo, né? É um clássico e que todo mês eu via no Instagram alguém fazendo uma leitura coletiva e eu aproveitei a leitura coletiva do Christian Assunção. Eu não participei do grupo, mas eu aproveitei tipo o cronograma dele, o que me deu incentivo a terminar Jane Eyre. E eu amei muito, assim, eu fiquei com muita... Tá, e foi um livro que, por exemplo, eu tinha muita raiva do personagem, né, do Rochester. Eu realmente... Que embuste, né, gente? Aquele homem é um embuste tão grande. Mas eu amei a forma de escrita da Charlotte Brontë. Eu amei a Jane Eyre, apesar dela ser trouxa, dela romantizar o macho escroto. Naquela época essas coisas não eram comentadas, então acho que tá ok. E não é anacrônico a gente falar de assuntos de hoje sobre obras antigas. Quando com meus olhos de hoje, a gente pode analisar que isso aqui era um relacionamento abusivo daquilo ali, né? Porque aquele homem era absolutamente manipulador, narcisista. Mas enfim, e eu queria só deixar esse registro aí, que eu finalmente consegui ler Jane Eyre, porque eu tenho muita dificuldade com clássicos. Tem até um vídeo aqui meu falando sobre isso. Então, essas foram as minhas leituras. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa as notificações. E compartilha esse vídeo para outras pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, que talvez estejam precisando ouvir sobre essa questão de pressão e leituras. Se você gostou dessa conversa que a gente teve no começo, também comenta aí e até o próximo.